Eu me chamo Elisa e sempre tive receio de contar o que vivi no lugar onde cresci, mas sinto que chegou a hora de falar. Nasci num povoado onde o vento bate sem parar, levantando areia que se infiltra por qualquer fresta. Tive uma infância silenciosa numa casa simples com paredes sem tinta e um portão barulhento que acordava todo mundo quando se abria. Cresci só com a minha mãe, Sônia, uma mulher firme e religiosa, que me deixava pouco espaço para questionar as coisas. Nunca conheci meu pai, e ela fazia questão de cortar o assunto quando eu tentava saber mais sobre ele. Diziam que ele foi embora antes do meu nascimento e os boatos do povoado apontavam que minha mãe sempre escondeu algo sobre isso. Eu tinha medo de perguntar diretamente porque minha mãe não disfarçava seu jeito controlador. Ela me olhava de um jeito que me deixava sem coragem para argumentar. Aprendi a ficar na minha, sem questionar nada. Quando eu era criança, ela repetia que só nós duas bastávamos, que o mundo era perigoso e que a família tinha que se proteger sozinha. Ela nem cogitava me deixar frequentar atividades fora da escola ou visitar colegas. Achava que as pessoas não eram confiáveis e que eu só estaria segura sob seus olhos. Eu passei a acreditar nisso, mesmo às vezes sentindo vontade de ter uma vida mais livre, de passear, ter amigos e descobrir o que havia fora daquele portão antigo. Quando eu tinha cerca de 8 anos, apareceu na nossa vida um homem chamado Haroldo. Ele trabalhava entregando mercadorias e passava toda semana no povoado para deixar encomendas. A princípio, só cumprimentava minha mãe, mas com o tempo passou a ficar para tomar café. Aos poucos, se tornou tão comum vê-lo que parecia até parte da casa. Foi a primeira vez que percebi que a minha mãe mudava quando ele chegava. Ela ficava mais calma, servia comidas melhores, e ele, por outro lado, me tratava com simpatia. Trazia uns docinhos, perguntava como andava na escola. Uma vez me deu um livro usado de histórias, algo que achei muito especial porque até então, ninguém além da minha mãe se importava comigo daquele jeito. Depois de alguns meses, Haroldo começou a passar a noite em casa de vez em quando. Eu não via nele uma figura paterna, mas a presença dele aliviava o clima, deixando minha mãe menos rígida. Pela primeira vez, eu via a Sônia rindo baixinho, conversando sobre coisas que não fossem só tarefas diárias. Aquele período foi, de certo modo, mais leve. Permaneci estudando até terminar o ensino básico, mas nunca prossegui. Minha mãe dizia que ler, escrever e rezar já eram suficientes para qualquer mulher. Acabei ajudando em casa, fazendo encomendas de salgados e vendendo na vizinhança. Eu não argumentava, pois achava que ela sabia o que era melhor. Foi quando completei 21 anos que a saúde de Haroldo começou a se deteriorar. No início, ele sentia apenas tontura e fraqueza, mas logo surgiram dores fortes e uma tosse persistente. A gente atribuía isso ao trabalho pesado, mas os médicos diziam não haver nada sério. Passaram vitaminas, xaropes, mas nada adiantava. Ele ficava mais magro, pálido, sem apetite. Minha mãe entrou em desespero. Tentava de tudo para ajudá-lo a melhorar. Ela começou a usar receitas caseiras e orações que até então eu não tinha visto em casa. Surgiram velas acesas pela sala, banhos de ervas no quarto dele, pequenos ramos pendurados nas portas. E então, num fim de tarde, apareceu uma conhecida antiga dela, Betina, para conversar em segredo. As duas ficaram cochichando na cozinha, enquanto eu ouvia de longe os sussurros. Depois desse encontro, minha mãe fez uma rotina estranha de velas ao redor de Haroldo, defumando o quarto com ervas. Ela me pedia para ficar em silêncio, pois não queria que ninguém soubesse. Mas em poucos dias ele amanheceu pior. Mal falava, respirava com dificuldade. Foi quando minha mãe resolveu levá-lo a um homem que morava na zona rural, um velho curandeiro que todos diziam ter dons especiais. Chegamos até uma casinha escura, cheia de imagens de santos e um cheiro forte de mato queimado. O curandeiro fitou Haroldo e disse que o problema não era doença natural, mas um trabalho que alguém havia feito contra ele. Também avisou que se não fosse cortado logo, a vida dele estaria por um fio. Minha mãe ouviu tudo sem piscar. Parecia já desconfiar de algo. Ela fez tudo o que o velho mandou sem se importar com o dinheiro.
Vendeu até um anel antigo de família para pagar o tratamento. Por semanas, seguiu um ritual que incluía rezas em frente a um espelho coberto, banhos quentes de ervas, incensos e velas em horários marcados. Eu tentava ajudar, mas não entendia direito o que estava acontecendo. Infelizmente, nada trouxe melhora. Haroldo faleceu numa madrugada fria na mesma cama em que dormia com a minha mãe. Ele simplesmente não acordou. Quando fui vê-lo, ainda estava de olhos fechados e a respiração já tinha parado. Minha mãe reagiu de um jeito assustador, não chorou, não gritou, apenas recolheu as velas, partiu-as e as enterrou no quintal. Depois disso, percebi uma mudança nela. Não era exatamente tristeza. Parecia uma urgência em me manter debaixo de suas asas, como se eu fosse a única coisa que ainda tivesse. Ela começou a me ligar o tempo todo quando eu saía. Chegava a me esperar na porta se eu demorasse, dizendo que pressentia algo ruim. Eu me sentia sufocada, mas também ficava com pena dela. Nesse período, conheci um rapaz chamado Hélio na papelaria onde eu fazia fotocópias das encomendas. Ele era muito atencioso, gostava de puxar assunto, me oferecia pequenas cortesias quando faltava troco. Com o tempo, me convidou para um café. Eu aceitei. Quando contei isso para minha mãe, ela não disse nada na hora, mas passou a me vigiar com ainda mais intensidade. Ela começou a ligar de 15 em 15 minutos quando eu estava fora. Perguntava se eu estava bem, se tinha gente por perto. Falava que sentia coisas estranhas, que sonhava com uma figura que me espreitava. Eu tentava explicar que o Hélio era legal, mas ela me ignorava e repetia que homem nenhum era confiável. Logo depois, ela voltou a acender velas pela casa, colocava saquinhos de ervas no meu quarto, murmurava rezas diante de uma foto minha. Dizia que era para minha proteção, mas eu sentia que aos poucos meu ânimo ia sumindo. Parecia que todo contato meu com o mundo exterior era interceptado por alguma energia pesada que ela criava. Hélio, que antes era tão animado, começou a se distanciar. Dizia que sentia arrepios esquisitos quando me abraçava. Sonhava com uma mulher parada num canto do quarto dele. Ele ficou assustado e se afastou de vez. Fiquei sem reação. Eu me sentia cada vez mais presa. Minha mãe ficava satisfeita, dizendo que aquilo provava que só nós duas éramos necessárias. A partir daí, eu parei de tentar qualquer relacionamento. Não sentia forças para sair, conversar, manter contato com as poucas amigas que restavam. Minha mãe dizia que todas as pessoas ao redor tinham inveja e queriam nos separar. Sem perceber, eu ia concordando, me recolhendo, vivendo só para cumprir tarefas diárias e dormir. Com o tempo, a casa se encheu de objetos estranhos. Minha mãe espalhou frascos com líquidos escuros, rezava diante de imagens cobertas com panos coloridos, pendurava fitas e deixava sementes em cantos do quintal. Ela me pedia para não tocar em nada, alegando que eram proteções contra más intenções. E eu já não tinha coragem de desafiá-la. Embora fosse sufocante, havia uma parte de mim que pensava que a solidão dela precisava de companhia. Eu nunca tinha conhecido o mundo de outro jeito, então tinha receio de abandoná-la nesse estado. Mas certa tarde, organizando a despensa, achei um saquinho de pano preto amarrado com uma linha vermelha. Dentro, havia um punhado do meu próprio cabelo. Fui mostrar aquilo para ela e ela explicou que era um jeito de me proteger de qualquer homem que quisesse me fazer mal. Falou como se fosse algo banal, mas aquilo me gelou por dentro. Percebi que minha mãe estava passando dos limites faz tempo e eu tinha normalizado. Naquela noite não consegui dormir, tentando entender até onde ela iria para me guardar. A rotina seguiu, mas fiquei mais atenta. Passei a reparar em sons esquisitos, portas que se abriam devagar, passos no corredor. Eu não sabia se era coisa da minha cabeça ou algo que ela mesma provocava com aquelas práticas. Só pensava em como sair dali sem me sentir culpada ou amedrontada. Foi nesse cenário que a Betina, aquela mesma senhora que às vezes trazia novidades à minha mãe, notou meu abatimento. Num dia em que buscava umas encomendas de salgados, comentou que eu parecia doente, sem brilho. Então me perguntou se eu queria conhecer uma mulher que ajudava quem se sentia preso por alguma energia ruim. Hesitei, mas ela insistiu. Betina me passou o número de uma benzedeira chamada Neide.
Não era uma dessas pessoas que prometem milagres, mas alguém que, segundo ela, ajudava a abrir caminhos. Eu não podia contar nada à minha mãe, pois ela ia surtar se descobrisse que eu estava tentando ajuda fora do que ela aprovava. Anotei o contato num papel e guardei sob meu travesseiro. Fiquei dias pensando, até que numa tarde criei coragem. Disse à minha mãe que ia entregar umas encomendas. Consegui pegar uma condução para a região onde Neide atendia. Era uma casa simples, de cimento cru, com plantas e um pequeno altar perto da porta. Ela me recebeu sem espanto algum, como se já me esperasse. Sem que eu explicasse muito, Neide disse que eu estava carregando algo pesado, que meu sono era roubado e que havia rezas feitas de maneira errada, prendendo minha alma a um lugar que não era saudável. Perguntou se eu confiava nela. Falei que só queria voltar a viver sem medo. Ela pediu que eu fechasse os olhos, enquanto passava um ramo de ervas ao redor de mim. Foi um momento estranho, mas senti uma leveza temporária, como se algo me soltasse por alguns segundos. Neide abriu os olhos e comentou que eu estava ligada a outra pessoa por um laço que ia além do afeto comum, algo misturado com posse e proteção distorcida. Perguntou se essa pessoa poderia ser minha mãe. Fiquei sem palavras. Ela avisou que para romper esse vínculo, eu precisaria ficar longe da minha mãe por pelo menos 3 dias, sem telefonar ou ter contato, pois qualquer aproximação reforçaria o laço. Eu pensei de imediato que isso seria impossível, mas Neide disse que se eu não tentasse, não haveria mudança alguma na minha vida. Voltei para casa apreensiva. Assim que cheguei, minha mãe me esperava na sala, com uma expressão ainda mais controladora. Questionou por que eu tinha demorado e inventei que a condução atrasou. Ela não pareceu convencida, disse que sentia um clima estranho, como se algo tivesse acontecido que ela não aprovava. Nesse mesmo dia, à noite, ela colocou várias velas em volta da casa e espalhou água misturada com sal grosso nas janelas. Afirmou que havia um mal querendo entrar. Eu apenas balancei a cabeça, fingindo concordar, mas meu coração estava acelerado. Fui para o quarto, tranquei a porta e abracei o amuleto que Neide me deu, um pequeno saquinho de pano escuro com ervas e um olho de vidro. Nessa primeira noite, minha mãe bateu na porta várias vezes. Perguntava se eu estava bem, se precisava de chá, qualquer coisa. Eu respondi que estava só cansada. Passei a noite recitando mentalmente a oração que Neide me ensinou. Não dormi direito, mas tentei resistir ao chamado constante da minha mãe, evitando ficar muito tempo ao lado dela. Na manhã seguinte, ela estava na cozinha me vigiando enquanto eu tomava café. Comentou que sonhara com uma sombra que me puxava para longe. Falou que rezaria mais forte para que ninguém nos separasse. Eu só assenti, sem muita reação. Fugi para o quarto outra vez, fingindo dor de cabeça para não ter que conversar. O segundo dia foi ainda pior. Ela não me deixou sair nem para comprar ingredientes. Dizia que sentia o ar pesado, que precisávamos ficar juntas rezando. Eu disse que só queria descansar. Então ela começou a cantar baixinho uns versos que eu nunca tinha ouvido, enquanto segurava uma vela acesa diante de uma imagem encoberta por tecido. Mais tarde ela saiu, dizendo que ia procurar ajuda com uma mulher entendida da região. Fiquei sozinha em casa e aproveitei para vasculhar algumas gavetas. Encontrei mais saquinhos com terra, pregos enferrujados, fitas com meu nome escrito. Fiquei trêmula, mas coloquei tudo de volta e me tranquei no quarto. Eu não fazia ideia de como aguentaria mais um dia assim. Ela voltou no fim da tarde, segurando ervas frescas e um frasco de líquido escuro. Disse que me limparia durante a noite, que não havia tempo a perder. Eu apenas concordei com a cabeça, tentando não demonstrar pânico. Me lembrei das palavras de Neide, ficar longe por 3 dias. Mas eu estava ali, presa sob o mesmo teto, sem contato com ninguém. Na terceira noite, minha mãe entrou no meu quarto sem bater. Estava com uma vela grande derramando cera pelo corredor e um punhado de folhas que cheiravam forte. Falou que precisava rezar sobre mim, que tinha sonhado coisas terríveis. Eu pedi que ela saísse, mas ela bateu a porta e insistiu que eu ficasse quieta. Ela se aproximou da minha cama, fazendo gestos e sussurros que me deixaram com um nó na garganta. Chegou a passar as folhas na minha cabeça, no meu braço, e se ajoelhou ao lado, murmurando algo que eu não entendia.
Senti uma vontade imensa de gritar, mas não conseguia. Quando terminei de recitar mentalmente a oração de Neide, minha mãe levantou e saiu, deixando a vela no chão. Fiquei olhando a chama por um tempo, ainda tentando controlar a respiração. Passados alguns minutos, apaguei a vela e voltei para a cama. Não dormi, mas de alguma forma aguentei até amanhecer. Quando abri a porta pela manhã, encontrei a casa num silêncio absoluto. Ela estava na sala, parecendo exausta. Olhou para mim com uma mistura de medo e decepção. Aproveitei que ela permaneceu quieta e falei que precisava sair para comprar algumas coisas. Ela não reagiu de imediato. Talvez estivesse cansada demais para discutir. Peguei uma bolsa com algumas roupas, um pouco de dinheiro e o amuleto de Neide. Passei pelo portão que rangeu como sempre, mas dessa vez não voltei o rosto para trás. Peguei a condução até a região onde Neide morava. Cheguei suando frio, mas determinada. Ela me recebeu dizendo que eu tinha feito uma escolha importante e que só assim se poderia cortar de vez o laço que me prendia àquela casa. Eu mal conseguia falar porque estava nervosa, mas Neide me confortou, dizendo que tudo seria feito aos poucos. Passei as primeiras noites lá, dormindo num colchão no canto da sala. Não era o lugar mais confortável, mas eu me sentia livre, sem ouvir passos, sem sentir aquela tensão constante. Neide falou que precisaria de alguns dias para preparar uma reza específica e me orientou a não atender ligações ou procurar minha mãe nesse período. Foi difícil, pois parte de mim sentia culpa por deixar a minha mãe sozinha. Mas eu entendia que ficar presa daquele jeito não era saudável. Pelo contrário, estava me destruindo. A cada dia longe, eu dormia um pouco melhor, com a cabeça menos confusa. Neide me deu outro amuleto, com sal, pó de ervas e pedacinhos de pedra, que eu deveria carregar comigo. Ao fim da semana, ela iniciou o ritual final. Acendeu 3 velas, uma para cada noite que resistia ao contato, e fez uma limpeza ao meu redor, passando fumaça de ervas e recitando orações em voz firme. Senti uma espécie de formigamento nas mãos e uma tontura leve, mas nada que me fizesse perder a consciência. Quando acabou, ela me entregou um tecido com um símbolo estranho e pediu que eu o mantivesse sob o travesseiro. Perguntei o que viria depois. Neide explicou que eu precisava encontrar um lugar para ficar, algum parente ou amiga que me acolhesse. Disse que, se eu voltasse para a casa da minha mãe tão cedo, corria o risco de reforçar o laço que a gente tentou romper. Fiquei em silêncio, sem saber para onde ir. Lembrei-me da minha tia Erenice, que morava noutra região e com quem eu quase não falava havia anos. Tentei ligar para ela de um celular emprestado. Tive sorte. Ela atendeu e, mesmo surpresa, disse que eu era bem-vinda, pois estava morando sozinha desde que enviou o voo. Não expliquei detalhes, só pedi ajuda. No dia seguinte, embarquei para a casa dela, levando apenas uma mala pequena com roupas e o amuleto de Neide guardado. A casa da tia Erenice era simples, mas transmitia paz. Fiquei num quartinho no fundo, perto do quintal. Nos primeiros dias me senti estranha, como se estivesse errando ao deixar minha mãe para trás. Mas aos poucos percebi que eu conseguia respirar fundo, escolher o que fazer sem medo de ser repreendida a cada minuto. Tia Erenice me conseguiu um trabalho temporário com uma vizinha que vendia comida pronta. Eu passava o dia ajudando na cozinha, aprendendo novas receitas. À noite, deitava e dormia como não dormia havia anos. A sensação de estar livre crescia a cada dia, embora algumas noites eu acordasse assustada, lembrando do barulho do portão antigo ou do cheiro de vela. Depois de um mês nessa rotina, voltei a falar com Neide para dizer que eu me sentia bem melhor e perguntar se ainda precisaria de mais alguma limpeza. Ela recomendou que eu evitasse contato com a minha mãe por um tempo maior, só até ter certeza de que meu psicológico estava forte. E me deu conselhos para não guardar rancor, pois o ódio também podia me prender. Continuei seguindo essas orientações até que conheci Fernando, um rapaz que abastecia o comércio local com produtos de higiene. Ele ia de porta em porta e, vez ou outra, passava onde eu trabalhava para fazer entregas. Começamos a conversar sobre temas banais e ele se mostrou paciente sem forçar nada.
Com o passar dos meses, fomos criando uma conexão de companheirismo. Num fim de tarde, ele me convidou para dar uma volta perto de uma pracinha. Falamos sobre nossas famílias e, sem perceber, contei um pouco do que tinha passado. Ele só escutou e comentou que cada pessoa lida com traumas de formas diferentes, mas que a gente não podia se culpar por querer seguir em frente. Fiquei aliviada. Era a primeira vez que eu dividia minha história com alguém fora do círculo da Neide. Fernando me incentivou a procurar um emprego mais estável, a estudar. Foi quando decidi me inscrever num curso noturno de contabilidade, perto de onde a minha tia morava. Não foi fácil voltar a mexer com livros e números depois de tanto tempo parada, mas me fez bem ter um objetivo. Senti que a vida finalmente estava começando. Passados alguns meses, me senti forte o suficiente para visitar Neide pessoalmente e agradecer. Ela disse que ainda existiam resquícios do que minha mãe tinha feito, mas que eu estava no caminho certo para me libertar de vez. Falou que, se eu quisesse manter uma relação com minha mãe, precisaria impor limites muito claros. Pensei muito sobre o que fazer. A tia Erenice notou meu dilema e sugeriu que talvez fosse bom conversar com a minha mãe, ao menos para deixar claro o que eu não toleraria mais. Confesso que tremi de medo só de pensar em encontrá-la, mas ao mesmo tempo sentia vontade de encarar tudo de frente e provar para mim mesma que eu não era mais aquela garota acuada. Combinei com a minha tia de irmos juntas ao antigo povoado. Pegamos um ônibus de manhã, chegando à tarde. Quando passei pelo lugar onde morei, senti um aperto no peito. Bati no portão, que continuava fazendo o mesmo rangido de sempre. Dessa vez, quem atendeu foi a Betina, com olhos preocupados. Ela me abraçou e disse que minha mãe estava dentro, meio adoentada. Entrei e achei tudo diferente, mas ao mesmo tempo reconhecia cada detalhe. As paredes descascadas, o teto baixo, a sensação abafada. Fui até o quarto, onde minha mãe estava deitada, pálida. Ela abriu os olhos ao me ver e uma lágrima escorreu, mas não disse nada de imediato. Sentei numa cadeira e esperei. Ela começou dizendo que não sabia o que tinha feito de errado, que só tentava me proteger porque se sentia apavorada depois de perder o Haroldo. Falou que achava que se me segurasse perto dela, nada ruim me aconteceria. Eu tentei não chorar, mas minha voz saiu embargada quando respondi que a maneira como ela agiu quase me destruiu. Minha mãe pediu perdão, confessou que usou receitas e orações passadas por outras mulheres da região, acreditando que aquilo me protegeria. Só então ela pareceu entender que me trancou em vez de me proteger. Ela chorou muito, pedindo que eu desse a ela mais uma chance. Eu pedi que ela procurasse ajuda, de preferência psicológica e religiosa, mas de uma forma segura. Ela disse que já andava se consultando com uma pessoa do posto de saúde local. Explicou que era difícil falar do que tinha feito, mas que estava tentando mudar. Eu não ofereci abraços ou promessas, mas falei que não a odiava. Precisava apenas seguir meu caminho, sem ficar presa a culpas ou rituais estranhos. Fiquei lá por umas horas, deixando claro que eu não voltaria a morar ali e que a nossa relação teria que ser diferente, baseada em respeito. Ela ouviu em silêncio, concordando com a cabeça. Parecia arrependida e, de alguma forma, aliviada por eu não a ter abandonado por completo. Ao anoitecer, agradeci a Betina pelo acolhimento e fui embora com a tia Erenice. Naquela noite dormi na casa da minha tia de forma tranquila. Parecia que eu tinha tirado um peso do peito, como se aquela conversa tivesse rompido qualquer elo pendente. Claro que não foi mágico, mas senti que a maior barreira estava superada. Nos dias seguintes voltei à rotina de trabalho e de estudos, com a cabeça mais leve. Mantive contato com Fernando, que sempre me apoiava. Depois de certo tempo de convivência, conversamos sobre a possibilidade de dividirmos um lugar. Eu já sentia que era hora de dar um passo adiante e ele me propôs alugarmos juntos um pequeno cômodo. Pensei muito, mas cheguei à conclusão de que era algo que eu queria. E assim fizemos. O espaço era simples, mas tinha uma varanda com vista para uns morros. Sem grandes luxos, mas o suficiente para termos nosso canto. Na primeira noite senti um misto de nostalgia e liberdade.
Foi inevitável lembrar do passado e de como estava agora, compartilhando um teto com alguém que não tentava me dominar. Fernando entendia minhas inseguranças e me deixava falar sem pressa. Nesse tempo, minha mãe ligava de vez em quando sem insistir em me trazer de volta. Estava diferente, mais calada, quase frágil. Eu a escutava, perguntava se precisava de algo, mas não alimentava conversas longas. Eu queria manter distância emocional, pelo menos até me sentir completamente segura. Ela pareceu aceitar. Quase um ano depois, recebi a notícia de que minha mãe estava com a saúde muito frágil. Soube por uma vizinha que ela passava mal, não comia direito e mal saía da cama. Novamente me peguei pensando se deveria ou não visitá-la. Eu temia cair na mesma teia, mas também não queria ignorar essa situação. Consultei Neide mais uma vez. Ela disse que, se meu coração mandava ir, que eu fosse com fé e protegida, lembrando que agora eu não era a mesma pessoa de antes. Então, num fim de semana, peguei uma bolsa pequena e fui até aquela casa. Chegando lá, encontrei tudo mais velho e empoeirado, como se o tempo tivesse parado. Betina, como da última vez, me recebeu. Disse que minha mãe estava fraca, quase não falava. Entrei no quarto e a vi deitada, ossos aparentes, olhar distante. Ela tentou se sentar, mas não tinha forças. Me aproximei, sentei na beirada da cama. Ela sussurrou meu nome, dizendo que sentia muito, que nunca quis me prejudicar. Contei que estava vivendo minha própria vida, trabalhando, estudando, e que ela não precisava ter tanto medo. Ela balançou a cabeça, dizendo que por muito tempo só soube amar desse jeito distorcido. Pediu que eu lesse algo em um caderno que estava na mesinha. Abri e vi anotações confusas sobre rezas, datas, nome de santos e também algumas frases que mencionavam meu nome. Coisas como "que Elisa jamais me deixe". Li em voz alta, mas fui parando à medida que entendia a profundidade daquilo. Era uma mistura de desespero e amor doentio. Ela chorou de leve, pedindo desculpas. Eu não conseguia ter raiva, apenas compaixão. Passamos um tempo assim e ela adormeceu. Coloquei o caderno de lado e saí do quarto. Na cozinha, Betina me ofereceu um café. Expliquei sem muitos detalhes que agora eu estava bem, com planos de crescer profissionalmente. Ela sorriu e disse que minha mãe sempre falou que eu seria diferente, que eu romperia barreiras. Me despedi, deixando apenas um recado para que cuidassem dela e avisassem se houvesse alguma emergência. Voltei para onde eu e Fernando morávamos, com sentimentos mistos. Uma parte de mim queria ficar perto dela, mas outra lembrava tudo o que eu passei. Ele me abraçou e disse que entendia. Nessas horas, o mais importante é ter alguém que apoie sem julgar. Aos poucos, tudo voltou à rotina de sempre, embora aquele encontro tenha mexido comigo por dentro. Passados alguns meses, recebi a notícia do falecimento da minha mãe. De acordo com Betina, ela simplesmente não resistiu à fraqueza do corpo. Suas últimas palavras foram para dizer que me amava e me abençoava. Fiquei parada, sem saber o que sentir. Acabei decidindo ir ao enterro, sem levar flores, apenas uma vela branca que acendi em silêncio. Enterraram-na num pequeno cemitério próximo dali. Rezei baixinho, não tanto por ela, mas por mim, pedindo força para superar qualquer resquício daquele passado conturbado. Foi estranho não chorar intensamente. Acho que parte de mim já tinha feito o luto antes. Deixei a vela queimar até o fim e fui embora sem olhar para trás. Depois disso, eu não voltei mais ao povoado. Disseram que a casa ficou abandonada, que ninguém quer morar lá e que alguns juram ouvir barulhos de passos ou ver luzes inexplicáveis. Se é verdade, não sei. Prefiro guardar minhas lembranças como um sinal de que, por mais que tentem, não dá para prender alguém para sempre. Nos anos seguintes, construí minha vida ao lado de Fernando. Tivemos uma filha que chamei de Clara, nome que eu sempre desejei usar. Sinto que ela trouxe um frescor que me faz acreditar no futuro, sem as amarras do passado. Ainda guardo o amuleto da Neide, mais por simbolismo do que por medo. É uma forma de lembrar que a gente pode enfrentar o que parece maior do que nós.
E quando acordo nas madrugadas com a sensação de que algo pesa no ar, respiro fundo, penso na Clara dormindo tranquila e recordo que o passado só tem a força que a gente permite. Isso me ajuda a seguir, sem me esquecer de onde vim, mas também sem deixar que a dor se transforme em correntes. Se existe algum ensinamento nessa história, talvez seja o de que amor sem liberdade vira sombra e que às vezes a maior coragem é soltar, mesmo que doa. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu nome é Gustavo. Não costumo falar sobre o que aconteceu naquela fazenda, mas chegou a hora de dividir essa lembrança que não sai da minha cabeça. A propriedade ficava em um lugar tão ermo que quase não aparecia no mapa. Quando meu pai comentou que herdaria aquela casa, todos estranhamos, porque alguém construiria um lar em uma área esquecida por tanto tempo. Fomos até lá mais de 12 anos depois de o último morador ter abandonado o lugar. Me espantou a ideia de alguém ter vivido tão isolado, sem energia elétrica, sem água encanada e sem coleta de lixo. Para chegar, era preciso enfrentar horas de estrada de chão que ficava intransitável quando chovia. Não vou negar que no começo encarei tudo com certa curiosidade, imaginando que seria uma aventura. O povoado mais próximo ficava a muitas horas dali. Dizem que até oferecia algumas comodidades básicas, mas a sensação era de que toda a região estava meio adormecida. Pelo que entendi, a casa tinha um poço antigo e um riacho nas redondezas, o que resolveria o problema de água para quem quisesse ficar. O sol forte também ajudaria a ter luz natural quase o dia todo. O maior incômodo mesmo seria a falta de convivência com outras pessoas. Quando vi a casa pela primeira vez, notei que tinha 2 andares e um aspecto sólido, feito com madeira de boa qualidade e paredes grossas. Havia cômodos espaçosos, corredores que deixavam o ar circular bem e uma varanda na parte superior que parecia ótima para descansar. Era fácil imaginar que alguém tinha planejado tudo com cuidado, levando em conta o calor sufocante da região. Logo cedo começamos a limpar. O cheiro de lugar fechado, a poeira acumulada e os móveis cheios de manchas indicavam que ninguém mexia ali havia muito tempo. Por volta das 6 da tarde, chegaram os possíveis compradores que meu pai tinha convidado. Eles se perderam no caminho, mas mesmo assim, apareceram. Disseram que gostaram do espaço, apesar do isolamento. Eles deram uma olhada rápida em cada canto e foram embora em menos de meia hora. Nós ficamos porque era tarde para encarar mais estradas. Eu, particularmente, nem me importei com a ideia de dormir ali. Parecia tranquilo, arejado. Escolhi um quarto no andar de baixo que ainda tinha uma cama. O colchão estava coberto por um plástico grosso, algo incomum, mas funcional. Assim que empurrei a porta, ela bateu atrás de mim. Senti uma estranheza no ar, mas não vi nada específico. Pensei que fosse apenas cansaço. Me virei rápido, achando que talvez meu irmão quisesse me assustar, mas não havia sinal de ninguém. A luminosidade do final do dia deixava as sombras longas nos cantos do cômodo. Continuei ali, tentando ignorar a sensação de que havia algo comigo. Repassei mentalmente a longa viagem e o trabalho de limpar a casa, tentando achar uma desculpa para o incômodo. Foi quando notei um pano escuro estendido no chão ao lado do armário. Fiquei sem reação por alguns instantes. Parecia tão fora de lugar quanto um lençol pendurado. Antes que eu pudesse avaliar melhor, ouvi minha mãe me chamar lá embaixo. Desci e percebi que todos estavam reunidos na sala, imóveis. Era como se tentassem ouvir algum ruído vindo de fora. Meu pai pediu silêncio, fazendo um gesto discreto com a mão. Ele apontou para a janela, mas não abriu a boca para explicar. Fui me aproximando devagar. Algo disparou o alarme do carro estacionado próximo à entrada.
Aquele barulho estridente cortou a calmaria da casa e nos deixou em alerta total. Corremos até a varanda para ver o que acontecia. Não vimos ninguém mexendo no carro, apenas os faróis piscando. Por sorte, meu pai encontrou a chave no bolso e desligou o alarme, resmungando que o sensor devia estar com defeito. Assim que o silêncio voltou, senti meu estômago revirar. Olhei para minha mãe, que balançou a cabeça em negação, pedindo que eu não falasse nada. Reparei que meu irmão, Guilherme, permanecia ao lado dela sem dizer uma palavra. Ele estava sério, como se tivesse entendido algo que a gente ainda não tinha notado. Minha mãe apontou para dentro de um armário escuro perto da cozinha. Fui checar e encontrei outro pano preto todo amontoado em um canto, como se tivesse sido largado às pressas. Jurei ter visto uma forma se encolher debaixo do tecido, mas nada se mexeu quando me aproximei. Chamei meu pai, mas ele preferiu não chegar perto. Sussurrou para deixarmos tudo no lugar e apenas observar. Foi então que Guilherme começou a arrastar uma cadeira da sala de jantar. Ele tinha só 9 anos, mas fez aquilo com calma, sem parecer assustado. Minha mãe tentou segurá-lo, mas ele seguiu em frente, levando a cadeira até a parede que ficava ao lado da porta principal. Parecia saber exatamente o que estava procurando. Foi aí que vimos uma cruz de madeira presa meio torta, quase no alto. Os pregos de cima estavam soltos, deixando a cruz de cabeça para baixo. No primeiro segundo, achei que fosse apenas descuido de quem morou ali antes, mas meu irmão encarou aquilo com seriedade, como se reconhecesse um problema que precisava resolver. Sem falar nada, Guilherme subiu na cadeira, segurou a cruz com as 2 mãos e girou devagar, recolocando-a na posição certa. Não sei explicar, mas a atmosfera pareceu ficar menos pesada. Ainda era uma casa velha e suja, mas a impressão de insegurança diminuiu. Foi como se um fio de tensão que prendia todo mundo tivesse sido solto. Para tirar a prova, fiz um gesto para minha mãe, pedindo que ela observasse pela janela de novo. Não havia mais nenhum vulto, nem sequer um pano estranho do lado de fora. O terreno, antes tão silencioso, agora parecia apenas tranquilo, sem aquele clima carregado que nos deixou desconfiados. Movido pela curiosidade, me aproximei e inclinei a cruz ligeiramente de novo, só para ver se aquilo fazia alguma diferença. Na mesma hora, escutei um ruído abafado perto do teto, como se algo muito leve roçasse o forro. Me encolhi, achando que uma andorinha ou morcego estivesse preso, mas não vi nada. Um arrepio tomou conta de mim e voltei a colocar a cruz no lugar, respirando fundo. Minha mãe, ao notar meu susto, resolveu que não ficaria mais nenhum minuto ali. Pediu para juntarmos as coisas e descermos para o carro. Meu pai concordou na hora. Parecia que todo o cansaço tinha sumido, porque ninguém estava disposto a fechar os olhos naquele lugar. Sem demora, saímos e meu pai dirigiu de volta à zona habitada. Viajamos no escuro, mas a sensação de ir embora era bem melhor do que continuar naquele ambiente duvidoso. Chegamos quase à meia-noite a um hotel antigo, onde conseguimos um quarto compartilhado. Dormimos os 4 ali, com a luz acesa, sem trocar muitas palavras. Ninguém quis comentar se acreditava ou não em algo sobrenatural. Talvez não tenha sido nada demais, mas eu ainda sinto um aperto no peito sempre que lembro do pano preto largado no armário e do jeito decidido do meu irmão ao endireitar aquela cruz. Meu nome é Marta e nunca achei que fosse contar isso para alguém. Durante muito tempo, tentei esquecer o que vivi em um pequeno vilarejo onde morei na adolescência. Apesar de sempre ouvir histórias estranhas sobre aquele lugar, confesso que só acreditei de verdade quando presenciei os acontecimentos com meus próprios olhos. Na época, todo mundo comentava sobre um choro que vinha de um morro atrás das casas. Parecia o lamento de um bebê recém-nascido, sendo possível escutar de manhã, de tarde e até de madrugada, como se alguém tivesse deixado uma criança sozinha ao relento. Eu e meus primos chegamos a subir parte do caminho um dia, mas voltamos correndo ao ouvir aquele som se intensificar do nada. Entre a criançada, havia quem repetisse que era a choradeira de um menino levado, castigado por não obedecer aos pais.
Meu avô, por sua vez, dizia que tudo não passava de uma história inventada para que as crianças não ficassem vagando pelo mato. Mas a curiosidade ia crescendo, e eu mesma não conseguia parar de pensar em como aquilo parecia inalterável, independente do clima ou da hora. Alguns vizinhos tinham versões bem diferentes para explicar o choro. Uns diziam que existia uma mulher muito velha, que vivia isolada em uma cabana e teria tido muitos filhos, abandonando cada um deles ali no meio das árvores. Outros falavam de uma estranha enfermidade que deixava as pessoas delirantes, provocando aqueles ruídos. Até então, ninguém sabia ao certo a verdade. Sendo franca, eu já não engolia nenhuma dessas teorias. Então, em uma das minhas noites insones, resolvi procurar respostas por conta própria. Levei uma lanterna antiga, emprestada de um tio, e fui andando até alcançar o começo da trilha que seguia morro acima. O barulho do choro ficava ainda mais forte, dando a impressão de que bastava estender a mão para alcançar o dono daquela voz. A subida era mais difícil do que parece. A trilha alternava trechos de pedra solta e terra batida, e qualquer passo em falso poderia me fazer rolar morro abaixo. No meio da vegetação, senti um vento gelado e o cheiro de terra molhada. Mas não havia sinal de ninguém. O choro, porém, não diminuía. Continuei avançando até me deparar com uma árvore gigantesca, com raízes expostas que lembravam tentáculos retorcidos. Tive a estranha sensação de que o som vinha debaixo do solo, como se algo estivesse sufocado ali. Resolvi voltar durante o dia, só que mais preparada. Falei com meu primo Mateus e convenci ele a me acompanhar. Levamos ferramentas simples, achando que talvez fosse só um pedaço de tronco que o vento fazia assobiar. Mas, quando cavamos perto da árvore, o que apareceu foi algo que nos deixou sem palavras. Encontramos uma raiz na forma de um bebê, com braços finos e até dedos rentes à madeira. A cabeça era arredondada, lembrava um recém-nascido mesmo, só que sem feições definidas. Aquele negócio ainda soltava um gemido baixinho, como se estivesse chorando sem parar. Fiquei tão intrigada que resolvi levar a raiz até o vilarejo, achando que alguém poderia saber do que se tratava. Mal chegamos, surgiram desastres estranhos. Primeiro, parte de um barranco desabou depois de uma chuva fraca, atingindo algumas casas. Ninguém se feriu gravemente, mas foi suficiente para deixar todo mundo assustado. Depois aconteceu um incêndio numa construção antiga. Poucos se feriram, mas a coincidência de tudo aquilo ter ocorrido justamente quando trouxemos a tal raiz deixou as pessoas inquietas. Alguns moradores se revezaram para analisar o que apelidaram de criança de galho. Quando eles tocavam na raiz, descreviam uma sensação de formigamento no corpo, como se recebessem uma descarga de energia. Só que passado um tempo vinham dores intensas e um cansaço que deixava qualquer um de cama. A raiz, por si só, não se movia muito, mas se ficava sob o sol, endurecia feito madeira seca e emitia um chiado irritante. Por curiosidade, começamos a deixar o objeto no quintal de uma senhora que se dizia entendida de ervas e simpatias. Só que certa madrugada, acordamos com um choro fortíssimo. Corremos para ver e descobrimos que aquela raiz havia sumido da varanda, aparecendo no terreiro parcialmente enterrada, como se tivesse saído sozinha de cima da mesa e se arrastado até o chão. Tentamos desenterrar o troço, mas quanto mais a gente cavava, mais ele afundava, como se escapasse das enxadadas. Foi um desespero. Então, uma das sobrinhas da senhora acabou cortando a mão numa lasca de madeira, deixando o sangue pingar na cova. Na hora, o choro parou, como se aquilo tivesse saciado a sede daquele ser bizarro. Essa trégua fez o povo acreditar que um pouco de sangue seria o suficiente para silenciar a raiz. Alguns começaram a se cutucar para doar gotinhas, garantindo 1 ou 2 noites sem choradeira. Mas, com o tempo, a raiz passou a exigir mais. Era preciso um jorro inteiro para ganhar algumas horas de paz. A situação só piorava, e ninguém tinha coragem de falar sobre o assunto abertamente. Certo dia, um dos moradores sacrificou um cabrito na esperança de acalmar aquele mistério. O choro cessou por vários dias,
Isso deu a entender que a raiz pedia sacrifícios maiores. Só que ninguém queria matar animais com tanta frequência, muito menos recorrer a algo mais cruel. Foi então que o vilarejo começou a entrar em colapso, com pessoas dormindo mal e brigando entre si. A tragédia chegou sem aviso. Numa manhã silenciosa, encontraram um casal caído no quintal, completamente sem sangue no corpo. Tive calafrios só de pensar que alguém ou alguma coisa estava fazendo aquilo. Depois desses dois, o lugar ficou num clima de pavor total. Muita gente arrumou as coisas e foi embora, preferindo abandonar as casas a permanecer ali. Por algum tempo, o choro sumiu, o que só aumentou o receio de todos. O que seria a próxima desgraça? Tentamos localizar a raiz cavando perto da árvore ou em outros pontos, mas era como se ela tivesse afundado pelas camadas mais profundas da terra. A cada dia, mais pessoas passavam noites em claro, temendo que algo horrível acontecesse novamente. Passado um período de calmaria, o choro voltou de repente e mais forte do que antes. Parecia ainda mais próximo, mais desesperador. Uns acreditavam que a raiz estava ficando maior ou mais faminta, enquanto outros diziam que tudo não passava de uma histeria coletiva. Fato é que novos acidentes começaram a ocorrer. Alguém desapareceu, um galpão inteiro ruiu e ninguém falava em outra coisa. O povo começou a suspeitar que havia gente praticando rituais escondidos para controlar a raiz, embora ninguém tivesse provas concretas. Eu tentei me manter longe de confusões, mas já não sentia segurança em lugar algum. Se na primeira vez um simples corte de faca conteve a choradeira, agora parecia ser necessária uma espécie de sacrifício cada vez maior, e ninguém queria admitir esse horror. Alguns desconfiavam que familiares mais velhos, assustados com a ruína do vilarejo, estivessem permitindo tais atos, acreditando que era a única forma de manter suas casas de pé. Surgiram boatos de que pessoas eram entregues à raiz no meio da noite, mas não havia provas. Confesso que àquela altura, eu mesma não sabia mais o que era real ou invenção do medo. O fato é que, uma a uma, as famílias do lugar foram partindo, seja por opção ou por desgraças que as atingiram. Certo dia notei que só restavam poucas almas vagando por ali, cada qual cuidando da própria sobrevivência. Ninguém queria tocar no assunto em público, mas bastava olhar para o rosto de todos para ver o pânico instaurado. Quando finalmente decidi ir embora, passei pela praça principal e percebi que muitas casas estavam em ruínas ou abandonadas. A terra e as plantas tomavam conta dos becos, e quase não se viam crianças brincando. De longe, o morro parecia silencioso pela primeira vez em décadas. Foi um silêncio que me pareceu pior do que qualquer choro. Um vazio assustador, como se a própria terra aguardasse a próxima vítima. Anos depois, soube que abriram uma estrada ali perto e que muita gente evita trafegar naquele trecho. Dizem que os acidentes são frequentes, principalmente aos finais de semana, e que há relatos de motoristas ouvindo um bebê chorar em meio à escuridão. Eu não sei ao certo o que ainda resta por lá, mas, se me pedissem um conselho, eu diria para jamais cutucar o solo daquele morro outra vez. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.